Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui de Cianorte para o YouTube. E nós estamos hoje com um assunto bastante bacana que vai falar sobre a criação. Claro que o entendimento acerca de como todas as coisas vieram a existir é um assunto que diverge bastante de muito aquilo que a teologia vem apresentando, ensinando aí nos seminários, enfim, nas faculdades. Porque o que nós temos como entendimento é uma coisa pessoal. Então, tudo que eu vou falar aqui não é aprovado nem atestado por nenhum teólogo. É uma revelação para mim. Isso é uma coisa que eu entendo. Então, se eu compartilhar isso com você e você sentir alegria no que eu vou falar, então isso de fato vai soar para você também como a mesma revelação que para mim foi trazida. Se o que eu disser para você bater de frente com aquilo que você acredita, então eu peço a você que não crie nenhum tipo de barreira, porque como se trata de coisas que olho algum viu, ouvido algum ouviu, fica por conta realmente de uma questão de fé. Então, se você tem um outro entendimento formado, fundamentado, fique com o teu entendimento, não mova ele, porque nada disso que eu vou falar vai interferir nas questões futuras, muito pelo contrário. O que já está definido como futuro, no sentido de eternidade, não vai se mover por causa do que eu vou dizer aqui e não vai tirar a sua fé. Beleza? Então tá jóia, vamos lá. Criação. Deus é espírito, pessoal. E se ele é espírito, não há nada criado a partir da vontade dele, a partir do momento que ele começa a estabelecer a vontade dele. Então antes da vontade dele não existe nada. Se não há nada antes dele, então o que nós podemos ver? No capítulo 1 de Gênesis, diz lá no verso 2, que o Espírito de Deus se movia, né, sobre a face das águas, né, e que havia também a face do abismo. Havia a face do abismo e havia a face das águas. Porém, o Espírito de Deus ele não se movia sobre a face do abismo, ele se move sobre a face das águas. Aí você fala assim, Roberto, mas então já existia água antes de Deus começar a criar qualquer coisa? Eu digo, não. A água que você está mencionando é a água no sólido, né? Nessa questão que a gente testifica aqui hoje, como algo que a gente bebe, enfim, que a gente usa aqui e tal. Água salgada, água doce. Não é dessa água que está ali no capítulo 1, no verso 2, que está sendo mencionada. Abismo e água fala também daquilo que não existe. Não existe. Abismo por quê? Porque se você olha um abismo, você não vê nada. É disso que a Bíblia está falando. Porque no início, Deus Espírito, ele está no meio do nada. Porque nada foi criado ainda. A água que o Espírito se move não é a água que você bebe, que você lava a tua roupa, enfim, que irriga a terra, né, que corre pelos rios, pelos mares. Não é essa água. Essa água é a água geradora, ela é figurada, tá? É a água geradora da onde tudo vai vir a existir. Tudo virá a existir. Tudo que veio a existir, vem a existir por causa dessa água aí do verso 2. E aí você vai ter que entrar na dimensão da revelação. Por quê? Porque se essa água não é a água material, líquida, H2O, então que água é essa? Bom, tudo começa a se revelar lá em João capítulo 3, quando Nicodemos, o fariseu, né, príncipe de Israel, vai ter com Jesus, e naquela conversa Jesus então introduz a questão do ser gerado da água e do Espírito. E tudo aquilo que não é gerado da água e do Espírito não entra no reino de Deus.
É dessa forma que Jesus coloca para Nicodemos. Então veja bem, temos aqui de novo a questão espírito e a questão água. Em Gênesis está dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E temos lá Jesus falando para Nicodemos que para se nascer ou se ser gerado, é necessário nascer do Espírito e da água. Então tudo que não vem do Espírito e da água não pode existir eternamente. Vocês estão me compreendendo? Então essa água, desse primeiro momento aí, não é a água material, testável, líquida, não é ainda, tá? É a partir dali que tudo vai se formar. Então essa água, você pode dizer que é a palavra. Essa palavra, essa água, movida pelo Espírito, que é a vontade de Deus, vai começar a criar todas as coisas. E ainda não existe nada. Quando a vontade de Deus, que é o Espírito que se move, essa vontade que se move na água, palavra, então alguma coisa é gerada. Disse Deus, haja luz. Essa luz que gera a partir do momento em que a palavra, que é representada por água, e o Espírito de Deus, eles se unificam na vontade, gera luz. Essa luz não é ainda a luz que nós conhecemos como a que governa a noite e o dia. Não é o sol. Aí as pessoas ali ficam confundindo que essa luz seria já uma luz de sistemas de iluminação. Não é. E também não é luz que vem do lugar nenhum. Porque onde há luz, não há trevas. Não há trevas. Por quê? Porque onde há luz, a luz dissipa as trevas. E aí você vê que no versículo está dizendo assim, chamou Deus a luz de dia e a noite chamou de trevas. Se não tem ainda o elemento luminoso, luminares no caso, que foi lá no quarto dia, então que luz é essa? E que luz é essa que ela pode se acender e se apagar? Porque a possibilidade de haver trevas é da inexistência de luz. Quando a luz se dissipa, ou seja, quando ela se desfaz, automaticamente o que fica é trevas. Só existe trevas porque não há luz. Havendo luz, não existe trevas. Não havendo luz, o que tem é trevas. Então, trevas é algo permanente. E o que desfaz as trevas é a luz. Não tendo luz, trevas. E é disso que nós estamos falando. Então, ali não está falando desse amanhecer, desse entardecer, isso aqui que a gente vê. Porque isso que a gente vê aqui é só lá no quarto dia. Tá? Agora veja. Essa questão de divisão, que o Senhor vai mostrar ali a partir do verso, eu vou pegar minha Bíblia aqui, ó, porque nós precisamos, nós não somos uma enciclopédia mental, né? Quem dera eu tivesse todos os versículos gravados na minha mente. Mas vamos lá. Verso 6. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Agora sim. Agora Deus está separando a água que faz revelação do verbo, da palavra, da água que a gente entende aqui que seja a água que traz vida animal, ou vida terrena, ou vida terrestre. Para todas as coisas é necessário água. Agora sim. Nós estamos separando o espiritual do que é material. Nós estamos separando aquilo que não é visível daquilo que é visível. De uma água que não se vê, que é a palavra, verbo de Deus, na eternidade, e de algo que se vê. Muito bem. 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então, meus queridos, quando você imagina abismo, você tem que entender que é o cosmos. O cosmos sem nada.
O cosmos sem galáxia, o cosmos sem planetas, o cosmos sem estrelas, o cosmos sem nada. Esse é o abismo. E quando começa o verbo fazer separação entre água e água, esse momento em que esta água passa a existir de fato, e esta separação faz com que esta água que passa a existir de fato venha a ser geradora de tudo aquilo que a gente vê e percebe, que é, no caso, o universo, como planetas, galáxias, estrelas, enfim. Essa separação é que possibilita a existência da porção Terra, ou da porção planetária, ou da porção que se materializa. Perfeito? Então, continuando aqui. E chamou Deus a expansão de céu, e foi à tarde de manhã o dia segundo. Outra coisa, esses dias que vão surgindo aí no texto, também não é o nosso dia medido pela rotação e translação da Terra em torno do Sol. Por que que não é? Porque, como eu já disse, você vai ver lá na frente que os luminares foram criados no quarto dia. Então não tem como você admitir, ainda nesse primeiro momento, que primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, que sejam dias solares ou lunares ou o que quer que seja. E esse dia, primeiro, segundo, terceiro, não tem nada a ver com o nosso calendário. Nada a ver com o tempo, espaço. Porque isso aí não tem cronologia. Ele não tem o tempo. O tempo ainda não está acontecendo. Não está acontecendo. O tempo passa a acontecer a partir de que há movimentação dos planetas, né? As galáxias se movimentam. A partir do momento que há movimentação em tudo que foi criado, aí começa então a se contar, vamos dizer assim, um cronos, um tempo. Então esse primeiro, segundo, terceiro dia aqui de Gênesis primeiro não é cronos. Isso aqui é kairos. É um tempo que vai do momento da criação até o momento do trono branco. É disso que nós estamos falando. Por que é disso que nós estamos falando? Porque primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia referem-se às coisas criadas. Também se refere ao tempo e espaço do homem, do momento em que ele foi criado até o trono branco. Também se refere a esses 6. Está determinado os dias do homem. Os dias do homem está determinado. Os dias da criação está determinada. Determinada entre o primeiro e o sexto dia. Está determinado isso. Ou seja, o que é determinado, Roberto? É predestinado? Não, eu digo assim. Eu dou um tempo de existência para alguma coisa. Ela vai existir dentro do meu kairos, que não é o cronos nosso, eu já estou explicando isso novamente. O nosso cronos é a partir das rotações de translação da Terra em torno do Sol. Não, mas eu estou falando do tempo de Deus. É um tempo que vai da criação até, vamos dizer lá, até Apocalipse, para você poder entender melhor, até o fim do tempo. O fim do tempo. Isso aí tem 6 dias. Tem 6 dias apenas. 6 dias de Deus. Não 6 dias nossos, é óbvio. E quando a palavra diz que no sétimo dia Deus descansou de toda a sua obra, ele está dizendo da obra inteira. E essa obra inteira envolve ainda Cristo na cruz, envolve ainda ressurreição, envolve ainda Apocalipse, envolve besta que vem sai da terra e do mar, envolve todo esse espaço temporal. Quando Jesus fala assim, meu Pai trabalha e eu também trabalho, o que significa? Significa que do dia da criação até o trono, todas as coisas ainda estão trabalhando naquilo que Deus deu como palavra para se cumprir.
Então essa palavra ainda está construindo coisas, edificando coisas. As pessoas continuam nascendo, né? Os planetas estão se movendo. As estrelas, no caso, estão se desfazendo, refazendo novamente. Meu Pai trabalha por quê? Porque a palavra de Deus, que sustenta todas as coisas, faz com que o universo inteiro fique sustentado, está sendo sustentado pela palavra. Então está trabalhando ainda em favor da criação. Então quando Jesus fala, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho, referindo-se a uma questão de descanso, porque segundo a lei, é disso que agora nós vamos entrar, a lei ela fala de um tempo de descanso. O sétimo dia, sétimo, né, o Shabat, como está no hebraico, é simplesmente descanso. Porque 6 dias o Senhor trabalhou e trabalha em 6 dias. Portanto, toda a criação, de Gênesis a Apocalipse, está sobre o trabalho da obra de Deus. Deus está trabalhando através do verbo, através da palavra. Então há um trabalho sendo feito, ele não parou ainda. Ele começou, mas não terminou. Tá certo? E o judeu, lá na época de Moisés, quando é instalado o sétimo dia, o que nós estamos aprendendo ali? Que haverá realmente um tempo de fim de obra, fim de trabalho. E aí haverá descanso. Porque todas as coisas que Deus falou e que estão sendo sustentadas por essa palavra lá no comecinho de Gênesis, ainda está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. Só vai finalizar quando? Coisas conforme o livro de Apocalipse nos ensina. E por que Deus estabeleceu para o povo de Israel a questão do descanso? E aqui eu quero que você entenda, como já expliquei, 6 dias representam os 6 dias da criação, não Cronos. E o sétimo dia representa então um descanso. Se você for analisar o que significa então o sétimo dia, ele vai falar acerca da vida eterna. O sétimo dia é o dia que se encerra todas as coisas, desde o momento em que Deus criou tudo, e o momento em que se finaliza essa primeira etapa, para nós todos entrarmos no descanso. Onde é que a gente vê isso? Lá em Hebreus capítulo 4. Então, só para você poder entender que o sétimo dia, que fala lá no termo lá de Hebreus capítulo 4, diz o seguinte para todos nós. Lembrando que é justamente esses dias, sexto dia do homem, no qual o homem foi criado, no sexto dia, ele morreu. Ele foi criado e morreu no sexto dia. Aí você fala assim, pô Roberto, mas como que o homem foi criado e morreu no sexto dia? É muito simples. Deus disse que no dia em que ele comesse da árvore do conhecimento, naquele dia, ele morreria. E aí as pessoas ficam até brincando, ele comeu e não morreu, ele comeu e não morreu. Né? Não é assim que o pessoal do ateísmo pega esses textos para brincar com a gente? Eu acho muito bacana. Então, nesses textos, nesse sexto dia que ele foi criado, ele morreu sim. Eu explico por que ele morreu. A palavra de Deus diz que aquilo que significa 1000 anos para nós, pode significar apenas um dia para Deus. E aquilo que significa 1000 anos para Deus, pode significar um dia para nós. Ou seja, não há uma relação espaço-tempo que combine com aquilo que Deus está fazendo. Mas perceba, no dia em que você comer, você vai morrer. Se um dia para Deus pode significar 1000 anos para mim, que sou criatura, e apenas um dia de Deus, se o homem foi criado no sexto dia, quantos anos a Bíblia diz que Adão viveu? 900 e pouco. Perfeito. Então ele não completou 1000. Não completou um dia de Deus. Não, ele não completou um dia de Deus. No sexto dia que Deus o criou, no sexto ele morreu. Por quê? Porque ele não completou. Ele não passou para o sétimo.
no sentido de se houvesse mais 1000 anos para ele viver. Mas ele entrou no sétimo, não com o corpo físico. Ele entrou no sétimo com o corpo, quem aguarda a ressurreição, para entrar no descanso. E é aqui que eu falo para você de Hebreus capítulo 4, que diz o seguinte: porque em certo lugar, capítulo 4, verso 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras, veja só, obras, estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Certo? Como criação, sim, mas como evento ou como trabalho de Deus na salvação do homem, ainda não. Agora veja só, porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no dia sétimo. Ele repousa. Outra vez, neste lugar diz: não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aquele a quem primeiro foram pregadas as boas novas, ou seja, o Evangelho, não entraram por causa da desobediência. Então, assim, outra vez, determina Deus um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria também de outro dia de repouso. Então, o livro de Hebreus, ele está aqui para dizer que o sétimo dia é a passagem da morte para a vida eterna. Que essa entrada no sétimo dia simboliza a ressurreição daquele que crê. Porque tem que estar aí ao elemento fé. Então, Adão é um homem criado no sexto dia, que morre no sexto dia e que entra no sétimo dia, não porque viveu para entrar, mas porque morreu e agora aguarda a ressurreição para entrar no sétimo. É desse descanso que Deus está nos ensinando lá no Êxodo, lá no capítulo 20 do Êxodo, dizendo: 6 dias trabalharás e no sétimo descansarás. Ordenando para o homem justamente o quê? Justamente a questão da vida, porque ele vai passar pela questão da morte. Isso não tem como. 6 dias de trabalho figurando o que Deus fez como criação. E o sétimo dia figurando a passagem desse homem para um descanso. E como lá no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, naquele tempo, não se configurava ainda o elemento de dias específicos, como hoje nós temos aí o calendário, né? Então nós chamamos o calendário de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, sendo domingo o primeiro dia da semana. Isso é um calendário nosso. Mas lá, no Antigo Testamento, não se contava por este calendário. Então o que se fazia? Nós tínhamos 6 dias de trabalho ordenados para o homem, porque Deus também estabelece um tempo de obra. 6 dias de trabalho para um dia de descanso, e aí retorna-se novamente a trabalhar para descansar. 6 dias consecutivos de trabalho. Não é 5 de trabalho e 2 de descanso. Nós aqui no Brasil, a grande maioria trabalha de segunda a sexta, 5 dias, e ainda tem 2 de folga. Então você pode perceber que o nosso tempo de trabalho aqui, ele não está vinculado ao Êxodo capítulo 20. Por quê? Porque Êxodo capítulo 20 está trazendo um ensino espiritual. 6 dias trabalha, descansa no sétimo. O descanso feito no sétimo, para o judeu, era momento de quê? Era momento de meditar na palavra, momento de estar com Deus, momento de ceia, de se comer da ceia. Na sexta-feira
eles preparavam toda a questão familiar do vinho, da carne, simbolizando então todo aquele processo do Antigo Testamento da libertação do Egito. Eles revêem essa questão no sábado, no Shabat, a questão da libertação do Egito, ou seja, a morte dos primogênitos, o elemento do cordeiro imolado, da porta que foi ali passado o sangue. Tudo isso é revisto, e essa revisão que eles fazem no Shabat, eles estão fazendo o quê? Eles estão anunciando, pregando para si mesmos a boa nova da ressurreição, a boa nova da libertação, a boa nova que liberta o homem da morte e traz a ele a vida. É disso que se trata o sétimo dia do judeu. Ele faz essa pregação para si mesmo ali dentro da casa dele, não é no templo, não é na instituição. Ele está fazendo isso para ensinar os seus filhos acerca da fé. Porque da sexta-feira até o domingo, ele ensina isso. E no domingo, no primeiro dia da semana, acontece o quê? Segundo o Novo Testamento, acontece a ressurreição. Então, se você crer nesse ensino de que você deve realmente ter o Shabat, que você tem um Shabat para descanso, que é o Shabat da eternidade, é o dia sétimo de Deus, é o dia eterno de Deus, porque Ele está no seu sétimo dia, Deus está no seu sétimo dia, e nós precisamos passar ainda do sexto para o sétimo. Quando eu morro, eu termino o meu sexto dia da criação e vou aguardar a ressurreição para o sétimo. Lá no Êxodo está ensinando o quê? Está ensinando o quê? 6 dias trabalharás e no sétimo descansarás. Guardar o sábado, então, lá, como lei, era guardar a mensagem da libertação, a mensagem da vida eterna, pregada a eles lá no Egito. Como entendimento, não apenas cultural, doutrinário, mas também de cessar obras. Dizendo assim, o dia sétimo é santo. Por quê? Porque ali não há obra humana mais. Não há mais nada que o homem possa fazer. Lá vai ser um outro nível. O sétimo dia vai ser numa dimensão eterna de um corpo glorificado. Então, humanamente falando, encerra-se as obras. Por isso Deus disse, todas as vezes que vocês trabalharem 6 dias, vocês vão descansar e santifique isso. No sentido de que separe esse dia, para que vocês possam entender e meditar na configuração que ele traz acerca da eternidade. Revendo toda a questão de sacrifício de animais, derramamento de sangue, né? Purificação de pecados, enfim, todo aquele processo que foi feito lá no Egito. Eles deveriam guardar o sétimo dia. Exatamente como como diz assim, uma manutenção da sua fé. Por que eles precisavam da manutenção da fé? Ora, meu querido, isso é muito simples. Se você aí, que é ouvinte da palavra, que medita na palavra de Deus, se abster desse ouvir e dessa meditação, onde a sua fé vai crescer ou onde ela vai se fundamentar? Nós temos essa questão de que quando nós nos afastamos da palavra, deixamos de ouvir, a nossa fé automaticamente passa a diminuir. Por quê? Porque a fé ela é aumentada em nós pelo ouvir. E se eu não estiver então fazendo isso diariamente, no caso dos judeus, semanalmente, essa troca de palavras, se ela não ficar sendo renovada para mim, pelo menos uma vez por semana, como foi feito por hebreu, lá no deserto, o que eles iam fazer? Eles iam se esquecer de todo o princípio, do fundamento da palavra, deixando então de crer. E olha que isso aconteceu, hein? E várias vezes aconteceu isso no Antigo Testamento. Quando eles deixavam de ler a Torá, quando eles deixavam de meditar na Torá,
eles se esqueciam do vínculo deles com Deus, eles se esqueciam da sua própria história, né? De onde os seus pais vieram, como foi este povo gerado, de como esse povo nasceu, essa nação, né? Com que forma ela foi formada. Então, semanalmente, eles tinham que rever toda essa questão das suas origens. Era lida a Torá no Shabat. No Shabat era renovado todo o entendimento acerca de quem é Deus, o Deus Criador e tal, enfim, para manutenção da fé. Por isso que o livro de Hebreus vai falar da questão que eles não uniram aquilo que eles liam como meditação ao elemento fé. Eles só estavam no ritualismo das ordenanças, ou seja, eles apenas estavam guardando o Shabat, ou seja, o sétimo dia, apenas como uma norma, mas sem entender o significado, ou principal, sem entender a necessidade que ele tinha como elemento de entendimento na questão do descanso eterno. Como eles não tinham esse conhecimento, nem muito menos essa revelação, para eles se tornou apenas uma ação de obediência a um determinismo de dias para serem trabalhados e para serem guardados, sem saber por que faziam. Apenas faziam porque estava escrito fazer. É mais ou menos o seguinte: sabe quando você faz uma coisa, alguém te pergunta, por que você faz assim? Aí você responde, eu não sei. Minha mãe me ensinou a fazer assim. Aí pergunta para a mãe da pessoa, por que você faz assim? Aí a pessoa fala assim, não sei, meu pai, minha avó, minha avó, meu avô me ensinaram assim. E aí você vai, isso chama-se o quê? Isso chama-se tradição. O que é tradição? Tradição é uma coisa que você faz, mas ainda sem conhecimento do porquê se faz. Apenas faz, sem se entender por que faz. Hoje, o sábado está sendo discutido em muitos fóruns de debates justamente por causa disso. Porque não se tem um conhecimento do significado dele para nós. E quem de fato é aquele que nos deu garantia de um sábado eterno, que é Jesus. Jesus trouxe a nós a possibilidade de entrarmos no descanso de Deus, porque até então só Ele entrou. Só Jesus entrou no descanso do Senhor. Até agora só Ele, porque Ele morreu e já está com o Pai. Agora nós estamos ainda no sexto dia da criação. Perfeito, pessoal? Vou deixar esse vídeo no YouTube e também vou postar ele em fóruns de debates, para que a gente possa então ajustar aí algumas coisas que talvez tenham ficado para trás, ou ainda que surgiram outras dúvidas. Então a gente vai postar isso aí para a gente poder debater. E esse debate, quando feito com amor, e é o que eu quero sempre dizer aqui para o pessoal dos fóruns, se você fizer isso em amor, você será edificado. Agora, se você fizer isso por disputa, querer mostrar o teu conhecimento sobre o conhecimento dos outros, não visualizando a edificação das pessoas, mas simplesmente a força do teu braço, aí já não é mais em amor. Aí esse debate não será produtivo, ele será apenas uma discussão sem fim. Beleza? Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.